Eu só preciso de alguns poucos minutos seus nesse vídeo para melhorar sua comunicação em até 3 vezes. Ou seja, você entrou nesse vídeo falando de um jeito e vai sair desse vídeo falando 3 vezes melhor, no mínimo, tá? Se você aplicar tudo que eu tô te falando nesse vídeo aqui. Então, já chega, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e faz esse compromisso de assistir esse vídeo até o final, fechou? Vamos lá. Primeira coisa, cara. Primeira coisa é escutativa. Para você falar bem, para você se comunicar bem, antes de qualquer coisa, você tem que partir da base. Você tem que partir do princípio, que é o quê? Antes de falar bem, você precisa escutar bem. Você precisa ser um bom ouvinte para logo após aí sim ser um bom comunicador. Uma coisa que eu até anotei aqui, que você vai concordar comigo. A maioria das pessoas, elas não escutam para entender, elas escutam para responder. Ou seja, você está conversando, está dialogando com uma pessoa e a pessoa não está escutando você para entender a sua história, entender o que você está falando, entender a situação, o contexto daquilo que você está contando. Não. As pessoas, elas só escutam para responder. Elas escutam o que você está falando e já estão pensando na resposta que elas vão dar, sem sequer ter escutado aquilo que você falou. Ou seja, as pessoas, elas não sabem escutar os outros. As pessoas, elas não sabem ouvir os outros. Então, se você já se diferencia na escutativa, se você já consegue se tornar um bom ouvinte, você se diferencia demais. Você já fica à frente de pelo menos 80 a 90% das pessoas só por escutar bem as outras pessoas. Escutar e procurar entender o que as outras pessoas realmente estão falando. Só que muita gente vai subestimar o poder da escuta ativa. Só que essa técnica aqui é utilizada por grandes detetives, por grandes caras que são ótimos em comunicação, porque eles entendem que, mano, quanto mais eu escuto a outra pessoa, mais informação eu tenho para que quando eu for abrir minha boca, para que quando eu for falar, eu diga as palavras certas que vão causar exatamente o impacto que eu quero causar nessa pessoa. Porque ela já falou tanto, ela já me deu tanta informação sobre ela, sobre a vida dela, sobre, sabe, informação até mesmo não verbal, linguagem corporal, que você vai começar a entender um pouco mais na frente, é algo mais avançado. Mas ela já me deu tanta informação sobre ela e sobre a vida dela, que, cara, agora, quando eu abrir minha boca pra falar, eu sei exatamente o que eu vou falar, como eu vou falar, pra causar os sentimentos que eu quero causar nessa pessoa. Causar alegria, causar euforia, causar suspense, surpresa, enfim, causar o sentimento que eu quiser. De tanta informação que você conseguiu colher dessa pessoa. Então, assim, não subestime o poder de ser um bom ouvinte. Não subestime o poder de conseguir ter a capacidade de escutar e entender as pessoas, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos lá. Se concentre no outro. Isso aqui é uma dica que ela meio que acompanha a dica anterior, certo? A maioria das pessoas, elas tendem a ser egoístas. E isso é normal, sabe? Nós, seres humanos, nós temos essa tendência a nos preocuparmos mais conosco mesmo, certo? Eu me preocupo comigo, você tem a tendência a se preocupar com você mesmo. Então, cada um se preocupa com o seu. Essa é a nossa tendência. Só que, cara, na comunicação, para você ser um bom comunicador, você tem que deixar o seu ego um pouco de lado e passar a se preocupar mais com o outro do que com você mesmo. Ou seja, você precisa passar a se importar mais com o que o outro, como que o outro recebe a sua mensagem, do que necessariamente como você acredita que a sua mensagem está saindo, certo? Porque a forma como você diz e a forma como a pessoa recebe a sua mensagem podem ser completamente opostas. Você pode
tentar falar de uma forma, mas a outra pessoa entender de outra forma completamente diferente. Então, na comunicação, o importante não é como você acha que você está falando. Na comunicação, o importante é como a outra pessoa está se sentindo da forma como eu estou me comunicando. Porque comunicação não é sobre você falar bem, é sobre as pessoas se sentirem bem enquanto você fala. É sobre as pessoas se sentirem mais motivadas, sobre as pessoas se sentirem mais incentivadas, sobre as pessoas se sentirem mais felizes, mais cativadas, encantadas com aquilo que você está falando. É sobre isso. Não é sobre você achar que você está falando bem. Não é isso comunicação, mano. Não é um monólogo, tá ligado? É comunicação. E comunicação é uma arte, certo? Então, se preocupe e se concentre sempre no outro. Eu até anotei algo interessante aqui, ó. Se interesse de verdade pelo outro, certo? Faça perguntas e se aprofunde. A maioria das pessoas, quando conversa com o outro e o outro começa a falar coisas sobre ela mesma, sabe? Nós temos a tendência a começar a fazer uma comparação da vida da pessoa com a nossa vida e acaba pegando coisas da nossa vida e trazendo para a conversa, sendo que a outra pessoa está falando sobre ela, não sobre você. E se você pega coisas da sua vida e traz para a conversa, vira quase que uma disputa de quem tem a vida pior, tá ligado? A outra pessoa falando os problemas dela, você falando seus problemas e vocês dois competindo para ver quem tem a pior vida. Então, não é uma conversa saudável, não é uma conversa positiva. Ao invés disso, cara, é muito melhor você fazer perguntas sobre a vida da pessoa, se aprofundar na vida da pessoa. Mesmo que, cara, você não queira fazer isso, você pode, por exemplo, direcionar a conversa em outro sentido fazendo perguntas. Então, por exemplo, eu tô conversando com uma pessoa, a pessoa começa a contar histórias da vida dela, do nada eu percebo que a pessoa tá contando vários e vários problemas da vida dela. E eu não quero escutar isso. O que é que eu faço? Eu pauso a conversa e vou embora? Não. O que é que eu faço? Cara, eu começo a fazer perguntas sobre a vida dela, mas perguntas de coisas positivas, sabe? Eu começo a direcionar a conversa para coisas boas e aí, em poucos instantes, em poucos segundos, a conversa já mudou totalmente a vibe, tá ligado? De algo ruim para algo positivo. Então, você ter a capacidade de fazer perguntas é algo que, na comunicação, é extremamente poderoso. É extremamente poderoso. Perguntas, tá? Então, não subestime o poder das perguntas, porque as perguntas, elas podem revelar coisas que as pessoas nunca, em hipótese alguma, iriam te contar. Mas com o poder das perguntas certas, no momento certo, feitas da forma certa, você consegue saber coisas sobre a outra pessoa que ela nunca te falaria. E ela vai te contar aquilo sem sequer perceber que te contou aquilo, sendo que não contou aquilo pra ninguém, entende? Então, assim, isso não é manipulação, isso não é algo negativo, é simplesmente, mano, você é um cara tão bom em deixar as pessoas confortáveis com você, que você consegue simplesmente fazer as pessoas se abrirem com você e contar coisas que normalmente elas não falariam, simplesmente pelo poder de você fazer as perguntas certas, na hora certa, se interessar pela outra pessoa, se interessar pela vida do outro, enfim, mano, é você se aprofundar, sabe? A pessoa, ela tá conversando com você, ela trouxe um tema pra conversa, mano, se aprofunda nesse tema. Se a pessoa, ela tá pegando o tempo dela e dedicando a falar sobre algo, é porque ela gosta daquilo, é porque ela gosta disso, entende? Então se aprofunda nesse assunto, porque aquela pessoa, ela vai falar e vai ser algo extremamente positivo para ela, certo? Então vamos lá para o próximo, para a próxima dica, tá? Próxima dica é bem simples, tá? Bem simples. Terceira dica é olho no olho. Olhe nos olhos das pessoas. Só que assim, é algo que tem que ser natural, sabe? Não é você ficar assim, olhando pra pessoa diretamente, sem piscar, sem nada. Não, não é isso. É você agir de maneira natural. Lembra da dica anterior de você demonstrar interesse genuíno nas pessoas?
o olhar é algo que acompanha essa dica. O olhar é justamente para mostrar duas coisas: que você tá prestando atenção na pessoa, no que ela tá falando, que você tá no momento presente. E segundo, cara, para você se conectar com a pessoa. Então, com o olhar você gera conexão, certo? Você gera conexão, gera conforto. E segunda coisa, você demonstra para a pessoa que você está presente, que você está prestando atenção, que você está ouvindo ela, certo? Então essas duas coisas fazem toda a diferença. Como que você vai olhar para a pessoa? Cara, olhe tranquilamente, sabe? A pessoa tá falando com você, olhe para ela, mostre que você tá interessado, balance a cabeça confirmando, sabe? Tipo assim, seja natural, mas ao mesmo tempo queira demonstrar para a pessoa que você tá, sabe? Você tá prestando atenção, chegue mais próximo dela, tenha reações que, tipo assim, eu não tô falando pra você ser robótico, sabe? Eu tô falando o quê? Tô te ensinando aqui pra você melhorar a sua comunicação. Então, a dica anterior vai acompanhar essa, porque naturalmente, quando você começar a se interessar pelas pessoas, você vai perceber que você não vai ficar olhando muito para os lados, olhando muito para coisas alheias. Você vai começar a prestar mais atenção no que está na sua frente, que no caso é a pessoa que está conversando com você. Então, você pode... O ideal, tá? O que eu percebo normalmente é o quê? Normalmente eu olho para a pessoa durante, tipo, 5, 10 segundos ininterruptos e, tipo, desvio o olhar só para realmente não causar um desconforto, porque você ficar vidrado também é algo que, tipo, não é natural, sabe? Não é natural. Naturalmente, quando a gente está interessado numa conversa de uma pessoa, a gente tende a ficar muito tempo olhando para a pessoa, mas sempre desvia o olhar para alguma coisa, certo? Mas não evita olhar para outras pessoas, sabe? Você pode olhar para objetos ao redor, você pode, sabe? Mas evita olhar para outras pessoas. Por quê? Não é questão de ciúme, nada disso, mas é questão de, mano, você olhar para um objeto é diferente de você olhar para uma pessoa. Você olhar para outra pessoa significa que você tá meio que querendo, meio que não se importando tanto com o que essa pessoa tá falando e procurando uma outra pessoa para você prestar atenção. Quando você olha para algum objeto em cima de uma mesa, em cima de algum local, não faz tanta diferença, sabe? Você só tá desviando o olhar para poder continuar ali o conforto, certo? Até porque não é confortável você ficar com o olho parado, sempre na mesma posição, olhando para o mesmo lugar. Então, mas lembre-se, tá? Olhe nos olhos das pessoas. Quarta dica, e antes da quarta dica, tá? Na moral mesmo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui, porque, cara, eu fiz um roteiro aqui, preparei esse vídeo justamente para poder te passar essas dicas e melhorar sua comunicação de maneira absurda, mano. Só de você aplicar isso aqui, não tô brincando, só de você aplicar essas coisas aqui, sua comunicação vai melhorar até 3 vezes, mano. Até 3 vezes. Porque são pequenas coisas que, tipo assim, mudam totalmente a sua vida, sabe? Uma dica dessa pode fazer você fechar um negócio que você não fecharia, pode fazer você ganhar uma oportunidade que você não teria de forma alguma. Então, uma simples dica pode mudar completamente sua vida. Então, por favor, deixa o like e se inscreve aqui no canal se você ainda não fez isso, tá? Vamos lá, quarta dica. Linguagem corporal, tá? Eu anotei até algumas coisas aqui, ó. Seu corpo fala mais do que suas palavras. Isso é a pura verdade, tá? A maior parte da nossa comunicação, ela é não verbal. E dessa comunicação não verbal, a maior parte da comunicação não verbal é linguagem corporal. Então, assim, o nosso corpo, ele fala, e ele fala muito. Tem até um livro que ele fala especificamente sobre isso, né? Que é o livro O Corpo Fala, que é um livro muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Inclusive, indico pra vocês lerem. Mas é isso, mano. O corpo, ele, antes de qualquer coisa... Por exemplo, você tá num estabelecimento e chega alguém na porta. Só da maneira como a pessoa chegou na porta, você consegue perceber se essa pessoa é uma pessoa confiante, se é tímido, se é uma pessoa que tem vergonha, se é uma pessoa que... E você consegue perceber na linguagem corporal da pessoa. Em papo de 2, 3 segundos. Só como uma pessoa abriu a porta do restaurante e olhou para as pessoas no local,
você já consegue saber, sabe, inconscientemente, se aquela pessoa é autoconfiante, se aquela pessoa é tímida, se aquela pessoa tem vergonha, se você consegue perceber. Porque a nossa mente subconsciente, ela tá programada para poder perceber esses padrões. Então, assim, presta bem atenção na sua linguagem corporal. Tem alguns padrões de linguagem corporal que é o quê? Vamos lá. Um padrão, por exemplo, bem distinto um do outro, que é o quê? De confiança e de timidez, tá? Normalmente um cara confiante, ele vai andar com os ombros para trás, certo? E a cabeça erguida, certo? Um cara que ele é arrogante, ele vai andar com os ombros para trás, ocupando muito espaço além do que ele deveria ocupar. Por exemplo, ele vai sentar no sofá e vai ocupar o espaço de quase 2 pessoas. É um cara que já tem uma certa arrogância, certo? Ele vai andar com a cabeça não só erguida, mas um pouco erguida demais, para cima demais. Isso é como se fosse uma autoconfiança excessiva, que na verdade não é autoconfiança, é arrogância. Então, assim, vai ter os extremos. E o cara que ele anda, por exemplo, com a cabeça baixa demais, tende a ser um cara que tem vergonha, que é tímido, que evita o contato visual. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, sabe? Você chegar num lugar de cabeça baixa, você vai causar uma impressão. Você chegar num lugar de cabeça erguida, olhando para os olhos das pessoas que estão naquele estabelecimento, que estão naquele local, com uma postura correta, como deve ser, cara, você vai causar uma impressão totalmente distinta da primeira que você chegou de cabeça baixa, sem fazer contato visual nenhum com as pessoas, sem falar com ninguém, são impressões totalmente diferentes que você causa, sabe? Então, assim, você vai chegar para conversar com uma pessoa, você não precisa chegar sempre, eu sou foda. Não, você não precisa, mano. Você não precisa chegar sempre assim. Tem momentos e momentos, tem locais e locais específicos. Você chegar querendo ser o bambamã, querendo ser o foda de algum local, onde você precisa, por exemplo, fazer um networking, precisa, sabe, trocar uma ideia com pessoas, fazer amizades e tal, talvez não seja tão bom. Talvez você tenha que chegar com a vibe mais de querer se conectar com as pessoas, sabe, querer aprender, querer ensinar, querer agregar e tal. Não é querer, sabe, querer chegar sendo o fodão. Existem momentos e momentos, sabe? Existe um momento para você ser esse cara que se impõe e existem momentos para você ser o tipo de cara que é um pouco mais passivo, certo? Nesse sentido. Existem momentos e momentos. Por exemplo, a primeira lei do poder, qual que é? Nunca ofusque o brilho do mestre. Então, cara, isso aqui já diz tudo, tá? Existem momentos que você tem que chegar lá em cima e existem momentos que você tem que chegar comendo pelas beiradas. Você tem que chegar sem ofuscar tanto o brilho das outras pessoas que, por exemplo, estão acima de você e você quer se conectar, você quer chegar nessas pessoas. Você precisa usar de uma habilidade, mano, que é chamada tato, certo? Na comunicação a gente chama de tato, que é o quê? Você medir bem as palavras. Então você vai, tipo assim, você vai usar o tato não só na sua comunicação, mas na sua linguagem corporal, na maneira como você se expressa para as pessoas e como você se comporta nos locais. Você precisa ser um camaleão social. Você precisa se adaptar aos ambientes. Então vai ter ambientes que você precisa chegar extremamente confiante e vai ter ambientes que você precisa chegar com uma vibe de conforto, uma vibe de tô tranquilo aqui, sabe? Então tem ambientes e ambientes e você precisa se moldar a esses ambientes, tá certo? Vamos lá para a próxima e última dica que eu vou passar para vocês, tá? Vamos lá. Essa última dica é com respeito à sua voz. Varie o tom e o ritmo. Não sei se vocês perceberam, mas durante aqui o vídeo, em vários momentos eu variei o tom e o ritmo daquilo que eu estava falando. Eu não variei tanto. Esse foi um vídeo um pouco mais monótono.
E isso foi intencional. Mas essa voz e o ritmo é algo que faz total diferença na sua comunicação. Por quê? É diferente eu tá falando, por exemplo, dessa forma como eu tô falando com vocês. Eu tô falando de uma maneira mais calma, tô falando de uma maneira mais branda, tô falando de uma maneira mais... uma voz mais pra dentro, sabe? Uma voz um pouco mais grave. Tipo, não tão grave, mas uma voz um pouco mais serena, certo? É diferente, e eu tô falando mais pausadamente, né? É diferente de eu, por exemplo, acelerar, começar a falar um pouco mais rápido e afinar um pouco a voz. O que é que vai acontecer? Isso vai mudar completamente minha comunicação. Isso tende a mudar até mesmo a forma como eu me gesticulo, a forma como eu falo, todas essas coisas. Porque eu tô falando mais rápido, eu tô ficando mais ansioso, e aí o corpo começa a se mexer mais, e aí a voz fica um pouco mais fina, e aí muda totalmente sua comunicação. Então a questão é, você não tem que falar sempre pausadamente, de maneira grave, e também nem sempre de maneira muito acelerada, com uma voz um pouco mais fina. Não. Você tem que ter esse equilíbrio, sabe? Você tem que usar os volumes e esse ritmo na hora certa. Quando você quiser falar algo que vai causar um impacto nas pessoas, você diminui o tom da sua voz um pouco mais pro grave, você fala um pouco mais devagar, certo? Você quer causar impacto, você quer que as pessoas prestem atenção em você, você precisa falar mais calmo. Olha só, pega essas duas coisas, tá? Fala mais calmo e fala olhando nos olhos das pessoas. Não tem como as pessoas não prestarem atenção em você. Não tem como. Experimenta fazer isso. Olha no olho da pessoa, fala de maneira grave e com um tom, um volume um pouco mais baixo. A gente tende, né, quando a gente quer fazer as pessoas prestarem atenção na gente, a gente aumenta o volume da voz. Só que é aquela coisa, cara, quem quer muito ser visto, sabe, tende a ser ignorado, sabe? Tende a ser ignorado. É como, por exemplo, um cachorro que late demais. E de tanto ele latir alto pra caramba, vai ter uma hora que você, tipo assim, não vai querer mais ouvir esse cachorro. Você vai querer ignorar e você vai ignorar o cachorro pra ver se ele para de latir. É a mesma coisa. Quando você tá querendo ali falar alto demais, quando você tá querendo atenção demais, as pessoas tendem a não dar atenção pra você. Porque parece que você tá implorando por atenção. Só que quando você olha nos olhos das pessoas e você diminui um pouco o tom da voz, é algo inconsciente do ser humano. Ele tende a parar de falar e prestar atenção no que você está falando para ver se ele consegue te escutar. Porque você está falando com um tom mais grave e com volume um pouco mais baixo. Também não é para você ficar sussurrando, mas é para você modelar o tom da sua voz para poder causar os sentimentos certos. Vai ter momento que você vai precisar falar mais rápido. Por exemplo, eu uso bastante essa comunicação de falar mais rápido quando eu quero, tipo assim, como eu vou explicar? Quando eu quero usar bastante o meu carisma, sabe? Quando eu vou fazer piada, quando eu vou fazer as pessoas rirem, quando eu tô no meu lado brincalhão, eu uso bastante eu falo bastante rápido, tipo assim, sabe? É um tipo de conversa completamente diferente. Então eu consigo variar muito bem entre um e outro, sabe? E assim, na mesma frase, eu vou usar tanto o grave quanto o tom de voz mais fino. Eu vou usar tanto a voz mais acelerada quanto a voz um pouco mais cadenciada. Então eu vou usar de tudo, porque eu vou interpretando, mas eu vou também, tipo, percebendo como que as pessoas vão reagindo, sabe? Ali no momento, a forma como eu falo, se as pessoas estão reagindo de maneira positiva, negativa, e isso você vai pegando de maneira, tipo, bem simples, sabe? Você vai começar a acostumar a perceber essas coisas. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Você que chegou aqui até o final do vídeo, eu quero que você comente a palavra aqui embaixo,
comunicação. Comenta aqui embaixo, comunicação, e eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o like aqui embaixo, tá certo? Faz o seguinte também, compartilha esse vídeo com 10, 20, 30 amigos seus, 30 amigas suas, compartilha esse vídeo pra geral por aí. Vai aparecer 2 vídeos aqui na tela, você vai escolher um dos 2 para você poder assistir. Primeiro link na descrição, tá? Você preenche o formulário, quando eu abrir minha comunidade você vai ter um acesso exclusivo e especial. Muito obrigado a todos que participaram do vídeo, tamo junto, é nóis, e vejo vocês no próximo.